Glória ao nosso Deus! Muito boa noite! Que bênção poder estarmos juntos em mais uma oração da noite. Mais um dia vencido, chegando ao final de mais um dia aqui, agradecendo a Deus por toda a bondade do Senhor, seus feitos nesse dia, seus milagres, seus livramentos. Entra agradecendo, tá? Entra aí. Foi um dia difícil? Meu Deus, o Senhor nos ajudou. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos nós a esse tempinho breve, agradecendo a Deus, meditando, orando a palavra, orando uns pelos outros, intercedendo. Né? Então vamos nós, vem entrando já com o seu like, joinha, que abençoa muitas vidas, vai compartilhando com seus grupos, vai convidando mais irmãos para cá. Você que é novo no canal, clica no botão inscreva-se, aperta o sino de todas e vamos juntos, tá? Jornada no livro de Atos e hoje nós vamos para o tema a importância da unidade cristã. Você vai ver isso no capítulo 15 de Atos. Pegue sua Bíblia, por favor, para nós irmos até Atos capítulo 15, tá bom? Nosso livro de oração está fixado aqui em cima das mensagens, nessa barra azul, onde tem escrito aí boa noite, deixe seu pedido no livro de oração. Tem um link aí de um formulário. Você clica nessa barra azul, clica no link, registra o seu pedido para nós concordarmos aqui todos os dias. Tá bom? Então, faz isso, deixa logo o seu pedido no livro de oração. Já vai pegando aí, já pegou sua Bíblia? Então vamos a Atos, tá? Eu vou deixar aqui no rodapé também, para quem for chegando, nós deixamos como os versos base aí, os versos 6 e 7, só que nós vamos ler do início, tá bom? Então vamos a Atos 15. Achou aí? Amém ou misericórdia? Espero mais. Então vamos nós, Atos 15. A importância da unidade cristã. Olha o que é que estava acontecendo no contexto de Atos 15. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam aos fariseus, a seita dos fariseus, se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados. O que eles queriam? Depois do sacrifício de Jesus, do cristianismo está sendo implantado, ok? E da nova aliança em Cristo Jesus, a circuncisão não era mais exigida como na lei de Moisés, tá? E aí uma corrente entendia que todos deveriam ser circuncidados, e aí, se isso permanecesse até hoje, nós estávamos aqui tendo que circuncidar, ok? Os homens, né, as crianças. E aí a gente segue na história porque eles seguem dizendo: é necessário que os convertidos, aqui isso é no verso 5, tá? Parte B. Que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Verso 6. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão.
Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como o deu a nós. Não, verso 9, não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios, com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, verso 12, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. O próprio Deus falando. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. E para arrematar a história, o verso 22 diz: Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Essa foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Sabemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Eles estavam decidindo que os gentios não precisariam se submeter ao cumprimento da lei de Moisés. Ok? Então eles orientam o seguinte: pois pareceu, o verso 28 e 29, abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Resumo de todo o texto que nós lemos. Gentios, debaixo da aliança de Cristo, não precisariam mais se submeter à lei de Moisés, ok?
as 613 leis que o judaísmo ele exerce. Então, nós vivemos debaixo de uma nova aliança no cristianismo, ok? Temos os princípios, as leis, como base de referência, tá? Nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Essas leis, elas são princípios que nos dão um norte de como viver. Então, assim, Jesus mesmo diz, eu não vim para cancelar a lei, mas para cumpri-la, ok? E aí, em Cristo, toda a lei foi cumprida. Mas, pastor, e aí nós somos obrigados a quê? Você não é obrigado, você é livre. Mas você é livre para fazer o que é certo. Livre para viver uma vida longe do pecado. Em Cristo Jesus você recebe perdão de pecados, você recebe salvação, você recebe o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Mas a graça de Deus, ela não nos dá a liberdade, a libertinagem de você fazer e acontecer porque você tem perdão de pecados. Paulo fala disso também. Nós estamos visitando Atos 15 para nós vermos aqui porque os apóstolos estavam trabalhando a importância da unidade. Em alguns pontos eu ainda quero pensar aqui com você, mas a graça de Deus, ela não é uma autorização para pecar, mas ela é uma carta de libertação do poder do pecado. E uma vez liberto do pecado, você não precisa viver mais o jugo da escravidão. O poder do pecado foi vencido na cruz do Calvário. Compreende? Você consegue compreender isso? Então, nós continuando pensando sobre a importância da unidade cristã, em primeiro lugar, nós vimos aqui a reunião dos apóstolos e anciãos para discutirem a situação. Em Atos 15, verso 6, a palavra diz: e os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto, certo? Então, nós aprendemos sobre a importância de reunirmos, sim, em conselho, em igreja, né, com liderança para tratar dessas questões, certo? E aí a palavra nos diz o seguinte, porque há sabedoria na multidão de conselhos, ok? E nós vivemos isso, esse ambiente em igreja. A comunhão entre líderes é essencial para tomar decisões que afetam a vida da igreja, ok? Então, em diversas denominações, nós temos estruturas de liderança. Tá? E a verdade é que cada uma vai trabalhando a sua maneira. Nós não estamos aqui para dizer se A ou se B é correta. Nós estamos aqui trabalhando o entendimento do que Paulo e Barnabé estavam vivendo sobre unidade. Eles foram até os apóstolos, eles foram até os anciãos para chegarem a um consenso, ok? Então, o que mais importa em toda a estrutura, seja de que denominação for, é a unidade do corpo de Cristo, ok? É os irmãos estarem vivendo em unidade, em harmonia. No ponto 2, a grande discussão, e havendo grande discussão, o verso 7, a parte A, fala acerca disso. Então, o segundo ponto aqui nos leva a reconhecer que, em muitos casos, as decisões são tomadas facilmente e podem envolver debates e discussões profundas, certo? Em alguns momentos, elas não são tomadas tão facilmente. Isso pode envolver um debate, como aconteceu nesse caso. Em ponto 3, aqui no verso 7
parte B. Pedro se levantou e lhes disse: varões, irmãos, vós bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós. E aqui, Pedro vem desempenhando um papel crucial ao apresentar o seu testemunho, dizendo: Deus me levantou para pregar aos gentios. E ele defende que esse momento com os gentios não venha mais carregado com toda a estrutura da lei de Moisés. A eleição divina, ponto 4, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresçam. Aqui a parte C do verso 7 de Atos 15. Então aqui é destacado a soberania de Deus na escolha dos indivíduos para proclamar o evangelho a diferentes grupos. Pedro foi levantado para os gentios. Paulo também pregou aos gentios, ok? E por isso o evangelho chegou até nós, até os dias de hoje. Mas nós precisamos entender algo. De onde vem a nossa raiz? Jesus era de que? Jesus obedecia à lei de Moisés? Obedecia. Jesus vem de uma raiz judaica, cumpridor da lei. Ele viveu nessa terra sem pecado e cumprindo toda a lei. Certo? Então Jesus, ele traz essa essência dos princípios na sua vida. Então sempre, mas pastor, por que nós estamos abordando isso? Porque alguns irmãos pensam assim: o Antigo Testamento já passou. Agora só existe o Novo Testamento. E o Antigo, ele aponta para o Novo, mas ele é uma base de referência para a nossa vida. A Bíblia, ela não é separada, não é simplesmente assim: o que serve é essa parte da Bíblia, essa aqui não serve, não. De Gênesis a Apocalipse, ela se completa. E ela fala da perfeição de Deus no cumprimento da palavra. Então você vai ver sempre no Antigo Testamento a palavra apontando ao Novo Testamento, apontando para Jesus. Os profetas falando daquele que viria. Em todos os livros do Antigo Testamento você vai ver essa essência. Então, nós temos sim como base, como princípio, como norte para a conduta na vida, os 10 mandamentos, os princípios estabelecidos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Nós tomamos isso como base para a nossa vida, para a nossa formação, para a nossa família. A Bíblia toda inspira o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, as nossas bases doutrinárias. Tudo, absolutamente tudo. Ok? Então eu sei que é pouco tempo para nós discorrermos, para nós pensarmos acerca de um tema tão complexo, mas aqui havia uma discussão. Eles cumprirão ou não a lei de Moisés? E eles se reuniram e chegaram ao consenso, à unidade, de que aqueles que estavam debaixo do cristianismo, eles não precisariam mais se submeter ao cumprimento da lei de Moisés. Tá? Então, a discussão em si do texto era em torno disso. Judeus e gentios. Aqueles que criam em Jesus e aqueles que não. Mas todos estão juntos e conectados aqui na palavra de Deus. Todos estão debaixo de um plano de Deus de salvação para a humanidade. Ok? Deus não rejeita um. Na verdade, Deus deseja que todos se salvem. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa... É dessa maneira que nós levamos a mensagem da salvação. Deus deseja que todos se salvem, que muitos sejam salvos, ok? Por isso nós estamos pregando todos os dias, por isso que as igrejas estão todas abertas,
Por isso que o reino de Deus não para, o evangelho do reino tem sido pregado, e é para isso que nós estamos aqui também todas as noites, na oração da madrugada. Em todos os nossos programas, nós estamos sempre levando as boas novas de salvação. Certo? Ponto 6. Ponto 5. O evangelho como centro. O verso 7, ele fala ainda sobre a palavra do evangelho. Então, a mensagem central do evangelho é enfatizada aqui como elemento unificador. Independente das diferenças culturais, contextuais, o evangelho de Jesus é a âncora que nos mantém juntos como cristãos. Sexto lugar, a necessidade de crescimento na fé. Era necessário que eles cresçam. E aí esse ponto ressalta a importância de crescer na fé, em nossa fé. Não basta apenas ouvir o evangelho, devemos crer e continuar crescendo espiritualmente para fortalecer a nossa unidade na fé. E em sétimo lugar, para nós orarmos, o chamado à unidade, mesmo na diversidade. Nós somos tão diferentes. Coloca a sua denominação aqui, por favor. De qual denominação você é? Nós da Seven somos uma igreja batista, ok? Temos irmãos aqui da Assembleia, temos irmãos aqui presbiterianos, temos irmãos aqui de outras denominações. Mas o que nos une e nos torna um só, tanta diversidade, tanta diferença, é o amor de Cristo Jesus, certo? Esse é o chamado à unidade. O concílio em Jerusalém, ele nos ensina que, mesmo diante das diferenças culturais, tradições e opiniões, nós podemos permanecer unidos como corpo de Cristo, certo? Então, essa é a importância da unidade em Cristo. O mundo saberá, o mundo conhecerá que nós somos discípulos de Cristo quando nós formos um só em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ao nosso tempo de oração. O livro de oração está fixado em cima das mensagens aqui. Você está vendo essa barra azul. Deixe aí seu pedido de oração. Eu quero aqui ler alguns pedidos rápidos. Que peço oração pela vida do meu pai, que vai passar por um cateterismo. Isso aqui foi colocado ontem à noite, estou vendo aqui, lendo, certo? E concordando com o milagre. Estamos no Hospital do Coração, mandem notícias, tá? Nós já oramos aqui acerca desse procedimento. Pedimos oração para mim, Nisete, também pela Antônia Facundo, fez cirurgia na bacia e agora com infecção, tomando antibióticos e sedativos que não estão funcionando. Ainda na UTI, precisando de muita oração. Em nome de Jesus, nós concordamos com o milagre na vida da Antônia. Isso aqui é um pedido de Armando e Nisete, queridos. Peço oração por minha causa na justiça, minha perícia médica, minhas finanças, por minha cirurgia e meu casamento. Amém, serva. Nós concordamos com o seu pedido. Oração por minha vida, meu companheiro Paulo César, toda a minha família, filhos Miqueline, Michele, Pedro, Alex, netos Miguel, Wendy, mãe Fátima, irmão Genilson, cunhada Regina, sobrinhas Isabela, Isadora, cura do Nazion, que se encontra na UTI, outra serva de Deus também, colocando toda a família no altar do Senhor. Peço oração pela minha vida, toda a minha família, transformação, libertação, pela cura. Nós já citamos aqui do Nazion que está na UTI, entre a vida e a morte. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Perdoa meus pecados e toma a direção da minha vida. Vamos orar? Esses são alguns pedidos do livro de oração e nós concordamos com os nossos irmãos aqui, tá? Com o milagre na vida dos nossos irmãos em tratamento. Nós estamos orando por Amarílio, nós estamos orando por
Albaniza, Ortega, né? Evangelina, casos de pessoas que estão em tratamento, Marli, né? do Luiz Carlos, e todos que estão em tratamento, certo? Então, nós oramos nesse momento. Pai, nós meditamos aqui acerca da importância da unidade. Nós, Senhor, colocamos a Tua palavra no nosso coração, os Teus princípios, os Teus ensinamentos, para que não pequemos contra Ti, para que andemos lado a lado, para que sejamos uma bênção na vida um do outro, mesmo em igrejas diferentes, em denominações diferentes, para que, Senhor, sejamos um corpo, Senhor, vivendo em unidade, ajustados, ligados, ok? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, ok? Uma família. Deus criou no Éden uma família. Foi o que Deus instituiu. Nós temos a igreja hoje, mas Deus sonha com família, unidade nas famílias. Famílias fortes, igreja forte. Ok? Então nós oramos pelas igrejas, pelos pastores, nós oramos para que o Senhor sustente os pastores, que o Senhor dê cada vez mais graça, sabedoria, unção, poder, que ao abrir da boca seja o Espírito de Deus falando e abençoando vidas. Nós oramos por todas as famílias, todos os que pedem aqui, todos os que clamam por portas abertas, todos os que clamam por uma cura, todos os que clamam por um milagre, né, de salvação, um milagre de libertação na vida de um ente querido, o milagre de uma porta aberta, aqueles que precisam de provisão na sua casa, que precisam de socorro. Senhor, derrama tuas chuvas, os teus milagres, envia o socorro e a provisão. Nós concordamos com cada pedido no chat, nós oramos com cada irmão no livro de oração, nós declaramos o poder de Deus sobre a sua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua mente, né? Recebe aí refrigério do céu, recebe bálsamo do céu para essa noite, recebe renovo de Deus ao dormir, o Senhor te visite em sonhos, em visão, e que o Senhor renove todo o teu corpo, que você acorde renovado, meu Deus, restaurado, para viver um novo dia, que o Senhor te faça dormir em paz. Nós declaramos sim e entregamos todos os pedidos, todas as causas na presença do nosso Deus e oramos no nome do Senhor Jesus, abençoando a sua vida, o seu trabalho, os teus negócios, os teus filhos, o seu casamento. Nós abençoamos a conferência que teremos nos dias 29 e 30, você é tudo para mim. Estamos aí, né, caminhando com as inscrições e tem corrido rápido, então corre para estarmos juntos lá na sede industrial nos dias 29 e 30, conferência para casais, você que é casado, você que vive junto, você que está noivo, né, e vai casar, venha, porque nós vamos tratar de temas importantíssimos para termos relacionamentos saudáveis. Você pode apontar a sua câmera aí para esse QR Code e fazer sua inscrição. E temos uma novidade, teremos online também. Então, se você está em outro estado, você pode se inscrever também e participar conosco online. Ok, minha gente? Nós oramos no nome do Senhor Jesus, entregando todas as causas, todos os pedidos na presença do nosso Deus. E chegando ao final de mais uma oração da noite, eu quero lembrar você o seu like, ele abençoa, ele evangeliza, então deixa o seu like, compartilha com seus grupos, se inscreve no canal. Quero lembrar também que daqui a pouco às 5 tem oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial, que 6 e 6 tem palavra e sabedoria
com o nosso reverendo Muguba Júnior no canal Muguba JR Oficial. 7h07 teremos a leitura da Bíblia em um ano aqui no nosso canal, os capítulos do dia. E 22h30, se o Senhor permitir, estaremos de volta em mais uma oração da noite. Um beijo no seu coração. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Amo sua vida. Dorme em paz. Tchau, tchau.